por haver beleza. Eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, pela paz que sinto e por ter amigos. Não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom. Tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer pelo pão do dia, pela alegria. Eu trago no peito gratidão, ó meu Senhor, pois Tu és tão bom. Tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom. Tens me dado o que eu não mereci, no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom. Deus, Tu és tão bom. Boa noite. Obrigado pela mensagem musical. Deus é bom. Essa é uma atribuição, uma virtude de Deus. Muito boa mensagem. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo alguns rostos novos, gente que não estava aqui ontem. Sejam bem-vindos. A gente está feliz por sua presença aqui. Ontem eu contei uma história. Na verdade, concluí aquela história que eu comecei no sábado, mas ela se estendeu com uma informação a mais, né? Nós estamos aqui construindo alguns conceitos, e eu gostaria de, a partir de hoje, enfatizar alguns dos nossos desafios, e inclusive aquilo que vai acontecer durante a semana. Hoje é segunda-feira, mas na quarta-feira nós vamos começar uma parte da nossa semana de oração um pouco mais prática. Você não virá apenas para assistir
a mensagem, você vai participar da mensagem. Então, eu gostaria que você fosse se preparando para esse momento e que você também pudesse convidar amigos, familiares, porque será um momento bastante importante para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Nós estamos construindo a nossa vida, assim como vocês estão vendo aqui, esse vaso. Ele não está ainda terminado, ele não está concluído. É o começo. A nossa vida também é um processo. Deus está trabalhando nela. E até que Ele venha, até que Ele volte, Ele vai continuar trabalhando em nós como um vaso. Mas, quem sabe essa semana possa ser uma grande oportunidade para Ele concluir uma obra em nossa vida, não é? Em nosso coração. Quem sabe essa semana seja uma oportunidade para todos nós. Eu dizia a vocês que minha esposa finalmente ganhou o bebê. Meu filho nasceu, Gustavo, nasceu bem. E então eu voltei com um outro carro, na mesma rodovia, próximo do mesmo lugar onde meu carro parou. Dessa vez ele parou, não porque não tinha combustível, eu havia dado manutenção também no carro, mas enfim, o carro parou. E eu não sabia a razão, mas eu tinha um telefone da rodovia ali, do pessoal que presta serviço, e eu fiz o contato, me identifiquei, disse meu nome, disse o que estava acontecendo, já estava escurecendo, e então eles vieram ao meu socorro. E dessa vez eu estava tranquilo, minha esposa estava do meu lado, meu filho estava atrás na cadeirinha. E quando o Senhor chegou, Ele se aproximou de mim e Ele já fez a abordagem me chamando pelo meu nome. Ele disse assim: o senhor é o Ivan Nascimento, não é isso? Exatamente. A senhora que está do seu lado é a sua esposa, a Liliane. Exatamente. Eu achei curioso porque eu tinha dado o meu nome por telefone, mas o nome da minha esposa eu não havia dado o nome da minha esposa. E ele sabia o nome da minha esposa. E eu disse assim: é minha esposa, sim. E aquele menininho que está lá atrás, esse daí eu não sei o nome, quem que é? E eu disse: esse é o Gustavo. E eu levantei, saí do carro e olhei para ele, tentei lembrar dele, eu não me lembrava. Ele falou para mim assim: você não deve estar se lembrando, mas por acaso vocês são aquele casal que há alguns meses atrás estava sem combustível e com a esposa em trabalho de parto? Eu falei assim: somos nós mesmos. Pois é, eu sou o Luiz. E então ele se apresentou, disse o nome dele e o que ele fazia. Ele falou para mim assim: foi eu que vim socorrer vocês. É interessante que na hora da crise, a gente não se lembra de algumas coisas, não é verdade? Por quê? Porque tudo que você precisa na hora da crise é do quê? Do socorro. Exatamente quem é e o que a pessoa faz, você provavelmente não vai se lembrar, mas você vai se lembrar daquilo que a pessoa fez por você. Então, ele se apresentou, eu agradeci ele e ele contou o que aconteceu. E por essa razão que eu gosto de vez ou outra compartilhar esse testemunho. Ele me disse assim: todas as noites, quando eu estou de plantão, nós temos um horário que é chamado horário do café, horário de descanso. Esse horário, a gente costuma fazer duas coisas: dormir, tem uma cama lá, uma salinha, a gente vai para lá e dorme um pouquinho, descansa um pouquinho, toma um cafezinho, come alguma coisinha que tiver por ali, ou aqueles que têm o vício do cigarro saem para fumar, ali fora mesmo. Nunca ocorre de alguém pegar o carro e ir para a estrada. A gente trabalha ali e nosso trabalho é ficar atento para receber uma chamada. Mas na hora do nosso intervalo, do nosso cafezinho,
é o nosso momento. A gente não atende, a menos que seja uma urgência, uma emergência. Mas ou você vai encontrar alguém dormindo, tomando um cafezinho, fumando um cigarro lá fora. E eu disse para ele assim: mas então por que você saiu? Porque eu não liguei. Alguém ligou para lá e ele disse assim: é exatamente isso que me impressiona. Ninguém ligou, você não ligou, nenhum carro que parou lá na gente para poder dizer que havia algum perigo na estrada, mas alguma coisa mexia na minha cabeça dizendo para eu sair dali. Alguma coisa dizia: vai. Alguma coisa dizia assim, ó, sei lá, alguém precisa de ajuda. E ele então pegou o caminhão no horário que era para ele descansar e foi para a rua. A primeira lição que eu gostaria de apresentar nessa noite para você é que nós, nesse mundo secularizado, nesse mundo, a gente está se acostumando com a rotina do dia a dia. Então veja a expressão que eu usei. O Senhor disse assim: alguma coisa me impressionou a que eu saísse. Eu queria te perguntar, que coisa foi essa? Você sabe, a gente tem dificuldade de às vezes dizer assim: Deus me falou, Deus me impressionou, Deus me disse, Cristo me tocou a fazer determinada coisa, Deus tem me falado. Parece que a gente tem algum receio de se parecer com algum tipo de pessoas que têm dificuldade com a interpretação da Bíblia. Eu não sei, nós temos dificuldade. E às vezes nós damos o nome de Deus, de Cristo, de coisa. Alguma coisa. Não é apenas um sexto sentido, como as mulheres muitas vezes percebem as coisas, né? Tem a sensibilidade. Estou dizendo disso. Estou dizendo que Deus, Ele continua se manifestando nos nossos dias. Você sabe, uma das maiores expressões que se repete na Bíblia é Deus disse. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver essa expressão. Deus disse. Deus falou. E voltou a falar. E voltou a dizer novamente. Porque Deus, Ele quer se comunicar com seus filhos. E para se comunicar, o que Ele faz? Fala. E Ele fala através da nossa consciência. É uma das maneiras que Ele fala. Não é a única, mas é uma das maneiras em que Ele fala. Quantos de vocês aqui já ouviram a voz de Deus alguma vez? Então o que a Bíblia diz? Se ouvirdes a voz atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não é uma coisa que está te dizendo. Não às vezes coisas da sua imaginação. É Deus que está falando com você. E se Ele está falando com você, é bom a gente andar nesse caminho. Eu agradeço a Deus porque aquela oração desesperada de um pai que precisava ver a esposa dar à luz, Deus atendeu a minha oração impressionando a mente de um homem que nem me conhecia. É assim que Deus faz, trabalhando no coração. Quero lhe convidar hoje a abrir a sua Bíblia num dos livros mais lidos da Bíblia. Num dos livros da Bíblia que geralmente as pessoas costumam até deixar aberto na estante de suas casas. Estou falando de Salmos, capítulo 46. Já encontraram? Salmos 46. Então, eu gostaria de mais uma vez fazer uma prece pedindo a Deus uma bênção especial pelo estudo da sua palavra. Pai de amor, a tua palavra está aberta. Ela é o pão, ela é o nosso alimento. Nós acreditamos que o Senhor fala através dela. Nós acreditamos também que as nossas necessidades podem ser supridas através da tua palavra. Ela pode nos confortar, mas às vezes ela também nos confronta. Ela nos faz pensar de uma perspectiva diferente.
Muitas vezes ela nos desafia e nos deixa numa posição que nós precisamos tomar uma decisão. A tua palavra, ela corta, ela penetra qualquer tipo de estrutura que se coloca à disposição para que o Senhor possa atuar. Fale conosco através do estudo da tua palavra, da interpretação da tua palavra. Fale conosco e, se porventura há alguma falha em nós, perdoa, para que nenhum obstáculo possa existir nesse momento que é tão importante da tua comunicação. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 46. Salmos está numa parte da Bíblia. A Bíblia ela foi organizada assim, não é? E ele está numa parte da Bíblia onde os livros poéticos estão ali fazendo um conjunto. Provérbios, Eclesiastes, Salmos, Jó. Por se tratar de um livro poético, ele evidentemente tem poesia, e na sua forma de expressão, o artista usa uma linguagem figurativa, uma linguagem bonita, uma linguagem que tem que ver com o dia a dia das pessoas. Mas através dessa linguagem é possível a gente aprender profundas lições. Os Salmos é também conhecido como uma coletânea de hinos, de músicas. Não sei se você tem curiosidade, eu sei que aqui tem muita gente que gosta de música. Cada noite alguém canta aqui. Não sei se você já teve a curiosidade de pensar se fosse possível cantar as músicas que o povo de Deus cantou lá no passado. Deveria ser interessante. A gente tem alguns autores, alguns músicos hoje, escrevendo, colocando melodia nos textos da Bíblia, não é? Inclusive há um DVD chamado Salmos, né, do pastor Daniel Lidick, que trata exatamente disso. Ele pegou alguns capítulos dos Salmos e colocou melodia na música. A verdade é que quando você lê o livro de Salmos, boa parte do livro são músicas, são as letras dos hinos que o povo de Deus cantava. Então você tem aqui músicas muito bonitas, muito lindas. E o capítulo 46 que eu sugeri para vocês é exatamente um hino, é uma música, é uma poesia. Ela possui 3 estrofes e tem um coro que se repete, um refrão que se repete 2 ou 3 vezes. A gente na leitura vai tirar essa dúvida aí. 2 ou 3 vezes o refrão. Ele se repete. E ele é muito lindo, e eu gostaria de extrair algumas lições dessa música, desse hino que foi escrito para que o povo de Deus cantasse. O interessante sobre a música é que ela tem uma capacidade de ficar, de colar. Alguns dizem assim, que tem música que é que nem chiclete, né? Que cola e você não consegue se esquecer. Isso positivamente e negativamente também. Quando você ouve uma música que não é muito boa e tem uma letra ruim, um ritmo ruim, às vezes você quer esquecer a música e você não consegue esquecer. E aí você até pensa assim, eu vou esquecer. Quanto mais você pensa, mais você se lembra da música, não esquece mais. E há músicas muito boas que você não consegue se esquecer também, porque elas ficam ali na sua mente. E provavelmente Deus criou a música com essa finalidade, para transmitir mensagens profundas para a gente nunca mais se esquecer. E aqui nós temos então uma música. Vamos dar uma olhadinha nessa música? É uma pena que não tem a partitura dela, né? Senão a gente podia cantar ela aqui. Mas nós, quem sabe um dia, quando nós encontrarmos Davi, a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre essa música aqui, e especialmente sua melodia. Vamos à leitura então. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem
e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Muito bonito esse salmo. Esse foi um dos salmos que eu aprendi quando desbravador, numa das classes que a gente precisa fazer de amigo em diante, passa por esse verso que a gente precisa decorar. E eu decorei, memorizei esse capítulo aqui, que é muito significativo. Deus é o nosso refúgio. A primeira parte dessa música, desse hino, a primeira estrofe, ela apresenta exatamente um ponto extremamente importante para que a gente entenda o relacionamento com Deus. Nós estamos construindo uma jornada, uma caminhada aqui. Falamos da importância de estar nas regiões celestiais. Falamos ontem da importância de estarmos prontos para uma batalha, entendendo que temos Miguel e entendemos que necessitamos usar uma arma, a oração, o jejum. Mas como é que você pode ter o relacionamento com alguém que você não conhece? O que você acha? É possível? É possível você se relacionar com alguém que você não conhece? Não. A gente precisa conhecer a pessoa com quem a gente está entrando num relacionamento. Seja numa amizade, seja num namoro, seja num casamento. Não é possível se fortalecer e crescer se você não conhecer a pessoa com quem você está se relacionando. O mundo moderno, com a globalização, a internet, trouxe um desafio interessante sobre o relacionamento. Muitas pessoas começam hoje um relacionamento pela internet. Muitas pessoas, eu conheço algumas inclusive. E alguns casos que deu certo e outros casos que não deram certo. Começa um relacionamento pela internet. E nos casos que não deram certo, ficou evidenciado um fator. Geralmente, ambos tentaram projetar uma pessoa que eles não eram pela internet. Então, em alguns casos, eles até trocaram a foto do perfil. Em alguns casos, eles colocaram no perfil características da qual eles, na verdade, não eram. Né? Um exemplo aqui, né? O indivíduo não havia terminado o ensino superior. Lá ele colocou com o ensino superior. Lá ele colocou características de uma classe social que, na verdade, ele não tinha. Mas em algum momento, quando ambos, trocando mensagens pela internet, se deram conta que precisavam se conhecer, aí então o coração bateu mais forte. Porque o maior desafio deles agora era poder se apresentar na sua realidade. E você sabe que alguns desses relacionamentos nunca aconteceram, porque algum deles não tiveram coragem de se apresentar como exatamente são. São os desafios do mundo contemporâneo. Mas eu e você, que queremos ter profundidade espiritual, precisamos conhecer com quem vamos nos relacionar. E essa pessoa é Deus. E Davi, o Salmo, apresenta Deus nessas 3 estrofes e no refrão com características bastante interessantes. A primeira é a seguinte: Deus é. Deus é. O que Deus é? Fortaleza. O Salmo está apresentando características da natureza de Deus, da sua essência. Deus não foi, Deus não será. O tempo verbal aqui
da língua original da Bíblia, aponta para a eternidade da existência de Deus. Deus é. Antes que alguma coisa existisse, Deus é. Antes que alguma coisa pudesse ser criada, Deus é. Antes que eu e você pudéssemos precisar da ajuda dele, Ele é. Antes que as nações pudessem criar outros deuses, Deus é. Antes que Lúcifer decidisse se tornar o inimigo de Deus, Deus é. Deus é. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo, e por essa razão não há como descrevê-lo, não há como entender em toda a sua profundidade, porque Ele é e Ele está acima de qualquer pensamento humano. Deus é. Agora, é muito filosófico isso, então, na poesia, a música diz assim: Ele é refúgio e fortaleza. Vamos pensar nessas duas coisas. Há pouco tempo, aliás, ainda hoje está acontecendo no mundo, o êxodo, a tentativa de pessoas saírem de países para tentar conseguir segurança e um lugar em um outro país. Eles são chamados de refugiados. Muitas histórias bonitas e tristes nós temos acompanhado disso. Uma delas, por exemplo, aponta para o seguinte título no noticiário. O título dizia assim: Eles escaparam das minhas mãos. Eu não tenho coragem de mostrar a cena para vocês num PowerPoint, porque se trata da seguinte situação: um barco completamente superlotado, não havia espaço para mais nada, e os pais e uma família fugindo de uma guerra para poder chegar num outro país em segurança. Em alto mar, tempestade, o barco balança, o pai segura seus filhos nos braços, nas mãos, mas as pessoas caem em cima dele, e ele, do balançar do barco, 2 dos seus filhos escapam de suas mãos. As ondas levam esses meninos para a beira da praia. E então, essa história ficou mundialmente conhecida, quando um soldado pega as crianças na margem. E a expressão foi essa que ele disse quando perguntaram para ele o que aconteceu. Ele disse assim: eles escaparam das minhas mãos. Que duro, não é? Para um pai. Que duro, que mundo triste. Que tipo de pessoa precisa de um refúgio? Que tipo de pessoa precisa de um refúgio? Eu queria que você pensasse um pouquinho aqui. É provável que você tenha uma casa. Ainda que não seja uma casa própria, você tem um lugar para dormir. Que tipo de pessoa precisa de um refúgio? Eu penso que quando nós olhamos para um refúgio, a gente está olhando para pessoas que estão fugindo. Elas estão fugindo de alguma coisa, elas estão sendo perseguidas por alguém ou por algo. Elas não têm mais segurança, elas não têm mais estabilidade, então elas fogem, elas precisam de um refúgio. Será que nessa noite tem alguém aqui fugindo? Porque essa fuga ela pode ser representada de diversas formas. E a principal e mais cruel é quando nós fugimos de nós mesmos. Fugimos. Habilidade, perdemos a segurança, perdemos o conforto. Nós não sabemos para onde ir. Você já ficou assim alguma vez? Sem rumo? Como diz um ditado, não sei de onde, sem eira nem beira. Você não sabe para onde ir, a quem recorrer. Eu queria te lembrar que Deus é o que para você?
seu refúgio. É você ir na direção dele e ele vai estar de portas abertas para te receber, para proteger você. Mas o Salmo diz assim: ele é o nosso refúgio e fortaleza. Eu já visitei alguns fortes. Todos que eu visitei aqui no Brasil estavam destruídos, assim, porque eram coisas do passado, né? Não se usa mais, e Salvador tem quase todos os lugares onde tem mar aí, tem um forte. O curioso sobre o forte é o seguinte, é que foi construído uma estrutura realmente resistente. Dificilmente alguém do lado de dentro ali seria atingido pelo inimigo, por tiro, seria alvejado, porque é uma estrutura muito resistente. E há uns lugares, inclusive, que existem alguns esconderijos do lado de dentro, do lado interno, submerso no mar, com saídas, não é? Para barco, para submarino. São estruturas assim extremamente interessantes. Esses fortes ou essas fortalezas dá segurança para quem está dentro. Mas quem está fora, na hora da perseguição, na hora da guerra, na hora da batalha, gostaria de estar onde? Dentro. O conceito aqui que a gente pode aprender é o seguinte: primeiro, é que Deus é esse tipo de fortaleza. Todas as vezes que a gente estiver sendo perseguido, passando por dificuldade, passando por luta, onde você não sabe para onde ir, você perdeu a segurança, perdeu a estabilidade, Ele é o refúgio. Pode vir que eu recebo você. Mas você não fica vulnerável na presença dEle. Ele cerca você com uma fortaleza, para que praga nenhuma chegue à sua tenda. Para que se 10.000 cair à sua direita ou 1.000 cair à sua esquerda, você não seja atingido, porque Ele é uma fortaleza. Mas isso já é muito bom saber. Mas sabe do que mais Ele pode te proteger? É que o inimigo de Deus é chamado na Bíblia como um leão que ruge, tentando devorar os filhos de Deus, tentando destruir as famílias, as vidas, as pessoas. Tem um lugar que você está seguro. Aonde? Nas fortalezas. Agora, a fortaleza não é um lugar. A fortaleza não é um lugar assim geográfico, um espaço físico construído. Isso são as fortalezas ou os fortes que a gente encontra aqui nesse mundo. A fortaleza tem um nome, e o nome é Deus. Deus é. Então, se Ele é a fortaleza, Ele está recebendo pessoas que estão fragilizadas, que estão vulneráveis, que estão vivendo um momento difícil, e Ele está com as portas abertas para receber, dizendo: querido, venha, eu vou abraçar você, eu vou acolher você, porque eu sou o seu refúgio. Mas fica um pouco mais aqui, porque enquanto você está na minha presença, eu sou a tua fortaleza. Nada poderá separar você de mim, nada. Nem a morte, nem a potestade, nem a altura, nem absolutamente nada pode me separar de você, porque eu sou o refúgio e a sua fortaleza. Em que momento? Em todos os momentos, mas especialmente na hora das tribulações. Não precisa levantar a mão, mas tem alguém aqui passando tribulação? Quem é que não passa tribulação? Quem é que não passa tribulação? Então, Deus é tudo aquilo que a gente precisa e na hora que a gente necessita. Ele é o socorro. E socorro presente. Não é um socorro tardio. É um socorro presente. É na hora que eu preciso, Ele é. Tem uma música que um grupo canta,
falando sobre Jesus, bastante bonita, que ela diz assim: Ele é o pão, a água. Ele é tudo para a gente. Então, se você está fraco, Ele é a força. Se você está vulnerável, Ele é o seu refúgio. Se você está sendo perseguido, Ele é a fortaleza que recebe você e protege você. Se você está com medo, Ele é a sua força. Deus é. Deus é. Essa é a primeira visão que nós temos de maneira muito clara a respeito de Deus. Se você puder marcar esse capítulo aí, eu gostaria que nós fôssemos agora ao Antigo Testamento ainda, no livro de Isaías. Eu gostaria de rapidamente contrastar nós e Deus. Para ter um relacionamento, a gente precisa conhecer a pessoa. E a pessoa também precisa conhecer a gente. Quanto mais você sabe a respeito de si mesmo, melhor condição você tem de ter um bom relacionamento. A pergunta é: quem é Deus? Pelo texto bíblico, temos uma resposta, uma indicação. Ele é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agora eu quero te perguntar aí, quem é você? Que resposta você daria? Vamos dar uma olhadinha em Isaías, capítulo 40 primeiro, verso 12. Vamos ver algumas informações aqui sobre Deus e sobre a gente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem na concha da mão mediu as águas. As crianças aí. Qual que é o tamanho de Deus? Tem uma musiquinha legal, né? Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso que tudo Ele pode fazer. Ó, faz assim, ó. É mais ou menos isso que Deus que a linguagem está dizendo, né? Com a concha da mão, Ele colocou o Atlântico, o Pacífico, o Mediterrâneo, o rio, todos os rios. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um ser que é, e que a nossa visão não consegue alcançar a sua extensão, a sua grandeza, sua nobreza, sua grandiosidade. E Ele com sua mão mediu as águas. Ele é grande ou pequeno? É muita coisa, né? É muita coisa. Verso 15. Eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Verso 17. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera o quê? Menos do que nada, vácuo. Vamos entrar numa discussão filosófica aqui. Só um minuto para isso. O que é o nada? Toda vez que eu pergunto isso, eu recebo sempre a mesma resposta. Eu pergunto assim: o que é o nada? Alguém sempre me responde: nada. E aí eu digo assim: é verdade. Nada é nada. Se o nada é nada, o que é o menos do que nada? Ó, não é para a gente sair daqui deprimido, né? Mas eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito de você. Quando eu e você olhamos para nós mesmos, somos um pingo. Não.
As nações são um pingo. Somos nada. Não. Somos menos do que nada. Credo. E agora? Tem mais algum adjetivo para a gente? Sabe por quê? É que como é possível você viver nesse mundo aqui, vou descer de novo, apenas uma ilustração, né? Sair das regiões celestiais e vou vir aqui para baixo. Qual que é o tamanho do mundo para mim? Enorme. Qual a comparação de um homem para o rio? Qualquer rio. Como é que você pode medir um homem comparado com a estrutura do planeta? Como é que um homem pode lutar contra o inimigo de Deus? E toda a sua potestade, e todo o arsenal de estratégias que ele tem para poder destruir uma família, uma pessoa. Qual a chance desse homem sair vitorioso? Então Deus está dizendo para a gente, olhar um pouquinho para a gente e entender que nós não somos nada. Então, sendo nada, o que você tem que fazer? Primeira coisa, cair fora daqui. Porque aqui, tudo é maior do que você. Tudo é mais forte do que você. Entra nas regiões celestiais. Você é parte do corpo de Cristo. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Então agora, você está por cima dos problemas, por cima dos desafios, por cima das dificuldades. Numa linguagem popular, eu diria para você que você está surfando sobre as ondas. A onda é grande, mas o que você está fazendo? Você está por cima dela. Agora, se você cair da prancha, a onda pode acabar com você. Deus é. Mas tem uma informação aqui interessante. Eu não vou ler todos os textos aqui de Isaías 40 e 41, mas no 41 tem uma informação interessante. É o verso 13 e o verso 14. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, o que diz na sua Bíblia aí, o verso 14? Não temas, ó. Agora ele jogou duro com a gente, não foi? Porque nada, menos do que nada, né? Tava ruim, né? Mas agora ele jogou duro. Ó. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Foi forte aqui. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eu confesso que eu não entendi por muito tempo isso aqui. Até que um dia eu recebi uma explicação. Alguém ficou chateado em ser chamado vermezinho? Não? Então, duas explicações. A primeira foi numa leitura da meditação do pastor Amin Rodor. Ele não estava falando sobre esse texto aqui não, mas ele fez uma seguinte apresentação de um relato de um pastor muito conhecido, um grande pregador, que um dia um amigo levantou uma calúnia a respeito dele. E falou uma coisa que era mentira. E ele ficou muito chateado. Chateado ao ponto de não falar mais com o amigo. E um dia ele estava doente, acamado. E aí um outro amigo, uma terceira pessoa, foi visitá-lo. E quando foi visitá-lo, tocou no assunto. Escuta, lembra daquele amigo lá, tal. Pois é, ele falou uma calúnia sobre mim, tal. Aí o pastor disse para ele assim, mas e o que você vai fazer com essa situação? Ele falou assim, não, ele mentiu para mim, eu estou chateado. Ele não falou a verdade. E aí ele disse assim, e o que você acha?
você que veio me visitar aqui, o que você acha? E ele disse assim: eu acho que ele realmente não falou a verdade, não. Sabe por quê? Porque você é muito pior do que ele disse. Que paulada, né? Você é muito pior do que ele disse. Ninguém conseguiria descrever o que você é e o que eu sou. Ninguém. Nenhum tipo de descrição a respeito do que você é, do que é o seu coração, do que é sua estrutura, podia de fato representar o que você é, porque nós somos muito pior do que aquilo que a gente acha que é. Enganoso é o coração do homem. Vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Olha para você e entenda quem você é. Somos pó, somos barro, temos dificuldades, temos pensamentos ruins, temos pensamentos impuros. Nosso coração às vezes insiste para a gente fazer coisas que a gente não queria fazer. Essa é a luta da carne, porque temos uma natureza pecaminosa, somos limitados. E o problema é que a gente quer andar uma vida independente de Deus, como se nós não precisássemos de Deus. A gente quer viver uma vida sem orar, sem estudar a Bíblia. A gente quer viver uma vida sem ter comunhão com Deus. É como se nós tivéssemos condições de enfrentar todo mundo sem Deus. É impossível. Por isso Deus diz assim: vermezinho de Jacó, acorda, amigo. Você não é nada. Desculpa, você é menos do que nada. Por que vermezinho? Uma explicação biológica. Diz que todas as pessoas têm verme. Sabia disso? Alguns têm mais do que outros. Mas todo mundo tem um pouquinho. Tem um pouquinho. É dito sobre isso que o verme, ele, na estrutura do nosso corpo, né, ele é até necessário. E sobre ele é o seguinte: o verme só se alimenta na estrutura orgânica. Quando ele, por alguma razão, é dejetado, ele sai do corpo, o que acontece com ele? Ele morre. Porque ele só tem vida e só se alimenta quando ele está no corpo. Deus não queria ofender você. Deus queria dizer para você que você é de uma estrutura que só pode ter existência se você estiver ligado a Ele. Quando você está ligado em Cristo, você continua tendo subsistência. Quando você se desliga dele, o que acontece contigo? Agora, Deus, para subsistir, para existir, Ele não depende de nada, porque Ele é. Ele é. Mas eu e você não podemos dizer que somos, porque nós temos dependência de que Ele dê o fôlego de vida. Nós temos dependência de que Ele nos dê a manutenção da vida, que Ele cuide de todo esse sistema de nosso planeta para que a gente possa viver. Por isso Ele é e nós não somos. Nós dependemos dEle. O segredo da vida espiritual é aceitar que não somos nada, que somos menos do que nada, mas que podemos ser um vermezinho. Um vermezinho que está ali grudado em Cristo e dizendo assim: Senhor, não me deixe sair daqui. Talvez uma das orações mais bonitas da Bíblia de Jacó, não é? Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te deixarei. Ele entendeu bem o que é ser um vermezinho. Vamos voltar a Salmos para a gente poder concluir. No verso 4, nós temos a segunda estrofe. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam
nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus está, é o verbo que é apresentado. Na primeira estrofe, Deus é. Na segunda estrofe, Deus está. Deus está onde as dificuldades estão. Deus está onde o terremoto acontece. Deus está onde as nações estão vivendo conflitos. Ele não abandonou as pessoas. Ele está onde a igreja está. Quando você vê a visão das igrejas, João viu Cristo passando pelos candelabros, não é? Pelas 7 igrejas. A representação de que Jesus está no meio da sua igreja. Deus está aqui, amém? Ele não apenas está aqui, Ele está com você, porque Ele é o Deus conosco, e estarei convosco. Emanuel, Ele está. Você e eu jamais poderíamos pensar que em face de um desafio da vida, estamos vivendo e passando a situação sozinhos. Nunca passaremos algum problema sozinho, porque Deus está. Deus está. Deus está lá no hospital, no leito. Deus está também no velório, com aqueles que estão chorando a dor da perda. Deus está lá no cartório, quando 2 decidem se casar e decidem viver um amor maravilhoso. Deus está ali. Deus também está naquele momento difícil de uma separação e de um divórcio. Deus continua ali. Deus nunca abandona você, porque Ele sempre está. Ele sempre está. Ele é sempre presente. Veja a expressão que o Salmo diz no início, é assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, porque Ele está. Ele não abandona. Ele não está parado. Ele se move. Ele se move. Ele vem ao nosso auxílio. Ele vem na nossa direção. Ele acompanha a gravidez, Ele acompanha o parto, Ele acompanha o crescimento dos nossos filhos. Ele está enquanto você estuda para a prova, Ele está enquanto você está na faculdade, enquanto você vai prestar um concurso, Ele continua estando com você. Ele não te abandona, Ele está lado a lado com você, porque você é importante para Ele. Amém. Vale a pena confiar em alguém assim? Que dificuldade você tem para amar alguém assim, que nunca te abandona? E quando você o rejeita, quando você diz assim, ó, eu não quero mais ficar com você, Ele respeita você, mas Ele continua com você. Não é interessante isso? Sabe, lá no passado, quando eu era criança, eu ouvia alguns irmãos dizerem assim, ó, não vá para alguns lugares, porque se você for, Deus não vai. Era o conceito que a gente aprendia, né? Na época. Então, alguns não iam com medo dessa situação. E outros iam e ficavam preocupados. Será mesmo? Não é uma motivação aqui para você ir para lugares que não é ideal você ir. O que eu quero dizer para você é que Deus está em todos os lugares. Senão, eu teria dificuldade de entender como um amigo que eu conheci lá do Ceará se converteu na prisão, fazendo uso de cocaína com páginas do livro Grande Conflito. Eu teria dificuldade de entender isso. Mas é que Deus está na prisão. Deus pode estar lá na danceteria, enquanto um filho dele está ali querendo fugir dele, querendo ficar longe dele, querendo ficar distante dele. Deus não abandona. Deus vai na direção. Deus cria caminhos, estratégias para poder tirar os filhos dele das garras do mal, porque Deus está. Eu queria que você acreditasse nisso. Quando você sair daqui, entrar no seu carro ou ir a pé para casa, lembre-se disso.
Deus sempre estará com você. Sempre estará com você. As palavras finais do Salmo evoca a ação de Deus. Deus faz. Deus faz a guerra, Deus põe fim à guerra. Deus realiza, Deus age, Deus faz milagres, Deus muda a trajetória da vida das pessoas, porque Ele não apenas é, Ele não apenas está, Ele faz. Há alguma coisa que você gostaria que Deus pudesse fazer na sua vida? Deus faz. Por que não pensar que hoje pode ser esse dia? Por que não pensar que hoje é o dia que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida? Deus faz. Hoje é dia, talvez, de libertação para alguns. Hoje talvez é dia de cura para outros. Hoje é o dia que Deus vai realizar uma grande obra, porque Deus faz. Se for necessário, Ele faz a guerra. Se for necessário, Ele põe fim à guerra. Se for necessário, Ele ressuscita alguém. Se for necessário e para a sua glória, Ele cura alguém. Ele sempre está fazendo. Sabe qual que é o refrão desse hino? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu apelo nessa noite é que você aceite entrar num relacionamento com esse Deus maravilhoso. Não por medo e nem por força. É porque Ele é tudo o que você precisa. É porque Ele tem tudo o que você precisa. É porque Ele faz tudo o que você precisa. Se não for Deus, quem será? Você não acha que você precisa gastar mais tempo com Ele? Você não acha que você precisa amá-lo mais? Você não acha que você precisa responder a tudo a isso que Ele faz por você? Você não gostaria de convidá-lo, Ele hoje, a permanecer do seu lado e você do lado dele? Você não gostaria de nessa noite dizer para Deus assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. Eu quero andar lado a lado com o Senhor. Eu quero viver uma vida e uma experiência com o Senhor profunda. Eu quero entender que o Senhor é a minha estabilidade. Quando eu ficar sem chão, o Senhor é meu refúgio. O dia que eu precisar de um socorro, eu sei a quem eu posso recorrer. No dia que eu precisar de um milagre, a resposta é Jesus, é Deus. Há alguém nessa noite que gostaria de aceitar essa proposta? Você pode levantar sua mão? Você poderia ficar em pé também? Eu quero fazer uma oração por você. Pai de amor, obrigado porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, nós somos tão pequenos, tão vulneráveis. Nossa vida é como uma vela ao vento. Nós não temos nem mesmo controle sobre isso. Na maioria das vezes, deixamos as regiões celestiais para nos aventurar nesse mundo. E aí a gente começa a perceber que os problemas são grandes. As tormentas são fortes. A tempestade é poderosa. Afeta a nossa vida, afeta a nossa fé, abala, desestabiliza a gente. Se a gente continuar lá, a gente não vai mudar, a gente não vai crescer. Então o Senhor olha para a gente com amor, estende os braços e diz: filho, vem para cá, eu vou cuidar de você.
Eu sou o teu refúgio. Você está precisando de um colo agora. Você está precisando de um abraço. Eu sou o teu refúgio. Fica tranquilo aqui comigo. A gente ainda fica com um pouquinho de medo. Então o Senhor constrói muros para nos proteger. E aí o Senhor diz para a gente assim: filho, aqui você não precisa temer mais. Não temas. Eu te levanto. Eu te fortaleço. Eu te sustento. Não precisa temer. Aqui você está na fortaleza. Nada poderá te abalar. Nada poderá separar do amor de Cristo. Nada. Fica mais um tempinho aqui comigo. Não saia daqui. É aqui que você vai perceber que eu estou com você todos os dias. É aqui que você vai ver que eu caminho com você, que eu choro com você, que eu me alegro com você. Eu não te abandonei, ainda que você viva momentos difíceis, crise financeira, emocional, espiritual, não importa. Você pensou que você estava sozinho? Não, é porque você estava longe de mim. Vem para perto de mim, você vai perceber que eu nunca abandonei você, porque eu sempre estou com você. Ó Pai, por favor, não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Se alguém nessa noite necessita de um milagre, o Senhor é um Deus que faz grandes coisas. O Senhor é um Deus que realiza grandes coisas. Nada é impossível para o Senhor, nada. Agora é a hora, de acordo com a tua vontade, com a tua bondade e benignidade, se é para o teu louvor, se é para a tua glória, conceda um milagre para os seus filhos. Responda a oração deles, em nome de Jesus. Amém. Hoje, ao ir para casa, e amanhã, você tem um desafio. Ontem foi mandar uma mensagem para alguém, lembra? Eu sou meio ousado, eu quero saber quantos conseguiram fazer isso aí. Mandou a mensagem. Hoje, para essa mesma pessoa, você tem hoje e amanhã entregar uma lembrancinha para ela. Tá bom? Conforme a sua criatividade. Pode ser um pão, de preferência alguma coisa que você poderia fazer. De preferência, mas se você não puder, você pode entregar uma lembrança que você achar melhor, tá bom? Entrega uma lembrança para ela e ora com ela. Deus abençoe e estarei à porta para cumprimentar vocês.